As LCIs e LCAs se popularizaram bastante no mundo dos investimentos, principalmente por serem investimentos de renda fixa, isentos de imposto de renda. E elas caíram cada vez mais no gosto dos investidores, principalmente porque era muito comum encontrarmos esses tipos de título com carência de 90 dias. Então, nós investíamos numa LCI, por exemplo, cujo vencimento era daqui a um ano, mas muitos tinham carência de 90 dias. Então, a partir de 3 meses, nós investidores já conseguíamos resgatar o dinheiro investido nesse título. Ou até mesmo conseguíamos encontrar no portfólio das nossas corretoras ou dos bancos LCIs e LCAs com vencimento de 3 meses. Só que a alegria do investidor durou pouco, essas regras mudaram. As LCAs só poderiam ser emitidas agora com um vencimento mínimo de 9 meses e as LCIs com vencimento mínimo de 12 meses, não sendo permitido mais a carência de 90 dias. Só que temos um outro ponto que está sendo debatido agora na Câmara dos Deputados, que é novamente sobre o vencimento das letras de crédito. O projeto de lei 952/24 determina que o prazo mínimo de vencimento será de 90 dias, só que a proposta ainda está em análise na Câmara dos Deputados. A matéria diz pra gente que o projeto será analisado em caráter conclusivo nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta também precisa ser analisada pelo Senado. Se essa lei, então, for realmente à frente, podemos ver novamente no mercado letras de crédito sendo negociadas com vencimento mínimo em 3 meses. E isso seria uma notícia boa para os investidores, até porque muitos colocavam o dinheiro deles, aqueles investimentos de curto prazo, nessas LCIs e LCAs. Só que tem um ponto muito importante que precisamos nos atentar. Não é porque uma LCI ou LCA é isenta de imposto de renda que automaticamente a rentabilidade dela vai ser muito superior a outros CDBs ou outros títulos no mercado. Vamos fazer uma breve comparação, inclusive eu vou deixar o link desse site aqui na descrição para se você quiser fazer a sua simulação também. Vamos lá. Vamos comparar uma LCI ou LCA que rende hoje 97% do CDI e vamos comparar com um CDB que rende hoje 120% do CDI. Bom, você muito provavelmente já sabe que a diferença desses dois tipos de investimento, o primeiro é que CDB não é isento de imposto de renda. Para a gente conseguir fazer uma comparação justa, temos que pegar 120% do CDI, descontar o imposto de renda para que esse rendimento fique um rendimento líquido, isento, para que aí sim a gente compare com uma LCA e LCI. Não podemos só bater o olho aqui e fazer uma comparação, porque não sabemos qual seria a opção mais vantajosa. Se descontarmos, então, o imposto de renda do CDB, chegaremos ao seguinte resultado. A LCA, com vencimento até 6 meses, lembrando que para ser uma comparação justa, temos que comparar um CDB com uma LCI e LCA que vencem no mesmo momento. Não podemos comparar um CDB que vence daqui 2 anos com uma LCA que vence daqui 6 meses. Considerando esses dois títulos vencendo exatamente no mesmo momento, a LCA teria uma vantagem frente ao CDB para investimentos no prazo de até 6 meses, com vencimento em até 6 meses. Nesse caso, não temos mais no mercado LCA com vencimento até 6 meses, o prazo mínimo passou a ser 9 meses para as LCAs, então essa comparação aqui não podemos utilizar de fato no momento, a não ser que o prazo mínimo de 90 dias volte a ser circulado no mercado. Fazendo a comparação, então, de 6 meses a 1 ano, as LCAs teriam um rendimento de 97%, porque são isentas, e um CDB de 96%. Então, aquele CDB de 120% do CDI, descontando o imposto de renda, na realidade, a rentabilidade é de 96%. Nessa situação, a LCA estaria na frente, com uma rentabilidade de 97%, frente a 96%. Agora, se o vencimento desses títulos forem entre 1 a 2 anos, o CDB estaria na frente. A rentabilidade líquida do CDB seria de 99% e da LCA de 97%. E acima de 2 anos, a atratividade do CDB seria ainda maior, com uma rentabilidade de 102% frente a uma rentabilidade da LCA de 97%. Vimos como a gente não pode simplesmente chegar na conclusão, só porque a LCA e a LCI é isenta, vou investir nela porque a rentabilidade vai ser bem melhor. Você sempre precisa fazer a comparação da rentabilidade líquida dos dois investimentos para você chegar na melhor conclusão para você. E existe um outro ponto que também pode afetar a rentabilidade desses títulos, que é a seguinte. Você pode estar olhando a rentabilidade de um CDB que está acima do mercado, da média do mercado, porque o emissor
é um agente mais arriscado, ele é uma instituição mais arriscada. Automaticamente, ele precisa oferecer uma rentabilidade maior para atrair investimentos. Ninguém vai colocar o dinheiro dele num lugar arriscado para receber pouco. Por isso, sempre olhe o emissor do título que você vai investir, que é basicamente para quem você está emprestando o seu dinheiro. E quando você for olhar para o emissor, você pode olhar para o rating. Existem agências reconhecidas internacionalmente que fazem um rating, que é a classificação do risco de crédito. Ou seja, qual é o risco de você tomar calote nessa operação? Se o risco de crédito de uma instituição for muito elevada, a probabilidade de você tomar um calote é muito grande. E é muito simples entender essas classificações. As 3 agências reconhecidas internacionalmente são a Fitch, S&P e Moody's. Conseguimos perceber que de A a B nós temos um grau de investimentos, ou seja, temos um grau de investimento com qualidade alta ou um grau de investimento com qualidade boa. Quanto mais para baixo for a nota da instituição, maior o risco. Se essa instituição aqui já estiver na categoria B, já é um grau especulativo de investimento, você já tem um risco maior nessa operação. E se ele tiver de C para baixo, você tem alto risco de inadimplência. Se ele chegar aqui, ó, ao D, isso significa basicamente que a empresa ela já está inadimplente. A classificação internacional reconhece o risco país, ou seja, o Brasil, na escala internacional, tem um risco BB. Ele está aqui num grau especulativo, tanto para a Fitch, tanto para o S&P, onde o Brasil está em BB-, e para a classificação do Moody's, o Brasil está na classificação BA2. E lembrando que o risco país, ele é o menor que existe. Ou seja, uma instituição, ela pode ter em escala internacional a mesma nota que o Brasil, ou no máximo uma nota acima, tá? Muito mais do que isso não vemos, porque como a gente acabou de falar, o risco país, ele é o menor, é o risco soberano. Então, uma instituição muito segura, ela pode estar no mesmo nível que o risco Brasil. Até porque o governo, ele possui a máquina de dinheiro na mão, já citei algumas vezes aqui no canal. No pior das hipóteses, o Banco Central emite mais dinheiro e o governo ele consegue arcar com as suas dívidas. Quando falamos de governo, tá? Estamos falando União, não estamos falando presidente da República, seja lá quem for que passa na sua cabeça. Então, para poder facilitar um pouco, essas instituições, elas têm as classificações delas em escala internacional, mas também tem em escala nacional. Então, quando a gente olha a classificação na escala nacional, nós conseguimos ver instituições aqui em cima, lá no topo, porque dentro do Brasil, essa instituição ela é considerada nível máximo em relação ao seu grau de investimento. E talvez você possa até estar achando que encontrar todas essas informações é difícil, mas não é. É só você olhar para o título que você quer investir, seja ele um CDB, uma LCI ou uma LCA, olhar quem é o emissor, depois vir aqui no Google. Vamos supor que você olhou um CDB, cujo o emissor é o Itaú. Você vai colocar o nome da instituição e digitar rating do lado. Logo abaixo, você já vai encontrar a primeira agência para você ver a nota. Olhando o rating do Itaú, vemos que na classificação internacional, a classificação do Itaú é BB+, equiparado ao risco país. Agora, olhando para a classificação nacional, a gente sabe que é uma classificação nacional porque temos o BRAD Brasil do lado, o Itaú ele é considerado um AAA, ou seja, é um grau de investimento elevado com baixíssimo risco de crédito. Você pode fazer isso e evitar colocar o seu dinheiro em alguma instituição que tenha uma nota não tão boa assim e acabe às vezes tendo dor de cabeça. Nem sempre uma rentabilidade muito acima do mercado significa um ótimo investimento. Temos sempre que dosar o risco e retorno. Se olharmos, por exemplo, o rating do Banco Original, veremos que na escala nacional a nota dele é BB+. E olhando naquela tabelinha que a gente viu mais cedo, BB+, já fica na categoria de grau especulativo, representa um risco maior. E no próprio site, a Fitch, ela mostra os fundamentos do rating, tá? E mostra os motivos do porquê essa instituição foi colocada nessa classificação. E se entrarmos num outro site conhecido como Bancodata, digitarmos o nome da instituição, nesse caso eu vou utilizar o exemplo do Banco Original, conseguimos perceber que o histórico do lucro líquido desse banco não está
Nada bom. Ele está desde 2020 dando prejuízo. Será que para você valeria a pena colocar o seu dinheiro num CDB, numa LCI, numa LCA, cujo o emissor é esse banco? Vemos que o risco dele é mais elevado. Muito provavelmente ele vai acabar oferecendo uma rentabilidade acima da média para conseguir atrair investimentos. Então, nunca negligencie. Entre no site do Banco Data, coloque o nome da instituição, veja se ela é uma instituição que dá lucro ou se dá prejuízo. Olhe a classificação de rating dela. Será que ela tem um grau de investimento ou é um grau mais especulativo, com mais risco de crédito? E você, o que acha? Acha mesmo que esse prazo de 90 dias ele vai voltar a rigor? Que esse projeto de lei vai para frente? Deixa aí nos comentários. E só lembrando que essas mudanças nas regras das LCIs e LCAs de 3 meses para 9 a 12 meses, foi uma mudança solicitada pelo próprio Conselho Monetário Nacional, que é o agente máximo do nosso sistema financeiro. Ele viu ali grandes emissões de LCIs e LCAs, esses tipos de título estavam sendo bastante emitidos no mercado e muitas vezes o dinheiro captado nesses investimentos não estavam sendo destinados para onde deveria. Uma LCI precisa que esse dinheiro seja destinado a financiar atividades do setor imobiliário. Uma LCA precisa que esse dinheiro seja destinado a financiar atividades do agronegócio, justamente por serem áreas importantes para a nossa economia, o setor imobiliário e o setor do agronegócio, que esses investimentos são isentos de imposto de renda para a pessoa física, para conseguir atrair investimentos e fomentar esses setores. Mas, como eu falei, não deixa de deixar a sua opinião aí nos comentários. E é claro, se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não deixa de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.